adição e subtração de radicais semelhantes. Temos dois exemplos de adição e subtração de radicais semelhantes. Nesta primeira expressão, 2 vezes raiz quadrada de 5 mais 7 vezes raiz quadrada de 5 menos 3 vezes raiz quadrada de 5. São radicais semelhantes, porque aqui no índice não tem nada. Quando não aparece nada aqui, representa o 2. Índice 2. Aí esse 2 representa a raiz quadrada. Aqui também raiz quadrada. Não tem nada, significa que tem um 2 aqui, raiz quadrada. Aqui também raiz quadrada. O radicando é 5. 5, 5, 5. Então, pois, são radicais semelhantes. Aqui, no segundo exemplo, o mesmo, radicais semelhantes. O mesmo índice, o mesmo radicando. Vamos resolver o primeiro. Para resolver esta expressão, vamos ter que separar os coeficientes, que aqui é 2, aqui é 7, aqui é menos 3. Soma ou subtrai e conserva o radical. O radical aqui é raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Então, fica 2 mais 7 menos 3. Menos 3. Fecho parênteses. E conservo o radical 5, raiz quadrada de 5, vezes raiz quadrada de 5. Agora é somar ou subtrair os coeficientes e conservar o radical. 2 mais 7 dá 9. E 9 menos 3 dá 6. Então vai ficar 6 vezes raiz quadrada de 5, que é o resultado desta expressão. Segundo exemplo. 3 vezes raiz quadrada de 3 menos 3, menos raiz quadrada de 3, menos 5 vezes raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 meios. Vamos separar os coeficientes. Então aqui vai ficar 3. Aqui não tem nada, então quando não tem nada aqui, antes do radical, considero o número 1. E vai ficar menos 1, pois tem um sinal de menos. Então vai ficar menos 1, 3 menos 1, aí menos 5, mais, aqui considero 1 e tem um 2 abaixo, 1 meio, mais 1 meio. E conservar o radical, raiz quadrada de 3. Somando os coeficientes, 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 5, aí sinais diferentes, subtrai, né? 5 menos 2 dá 3. E pega o sinal do maior módulo, que é o 5. Tem um sinal de menos, aí vai ficar menos 3. Então, 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 5 dá menos 3. Então, aqui vai ficar, aparece, menos 3 mais 1 meio. Aqui faz separado. Mais 1 meio, aí vezes raiz quadrada de 3. Aqui menos 3 mais 1 meio. Não pode somar como está aqui. Temos que encontrar o MMC, que aqui considero 1 abaixo, e transformar para ficar com o mesmo denominador. Então aqui é 1 e 2. O MMC de 1 e 2 vai ser 2. Então transformando aqui, 2 dividido por 1 dá 2. Aí 2 vezes 3, vezes menos 3, dá menos 6. Aí fica menos 6 meio. Então fazer aqui do outro lado. Vai ficar menos 6 meios. Aí 2 dividido por 2 dá
1. E 1 vezes 1, 1. Fica 1 meio. Aqui fica a mesma coisa. Mais 1 meio. Fecha aqui e conserva o radical. Raiz de 3. Então dá quanto? Agora podemos efetuar. Está igual aqui, né? Então menos 6 mais 1, subtrai. Sinais diferentes, subtrai. Então 6 menos 1 dá 5. Aí fica menos 5, porque o 6 tem maior módulo, menos 6 meio. Então vai ficar menos 5 meio. Só conservar o denominador. Aí, vezes raiz de 3. Só conservar o radical. Então aqui é o resultado desta expressão. Menos 5 meios vezes raiz quadrada de 3. Agora, na multiplicação de radicais. Nestes dois exemplos, temos multiplicação de radicais com o mesmo índice. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, podemos multiplicar. Colocando aqui, ó, no mesmo radical, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7. Só multiplicar radicando com radicando. No mesmo radical. Então, conserva aqui o índice. Vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 7. 2 vezes 7. Então, vai dar quanto? Raiz cúbica de 2 vezes 7, 14. Já chegamos ao resultado. É raiz cúbica de 14. O resultado desta multiplicação. No segundo exemplo, raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 11. O mesmo procedimento. Conserva aqui o índice, né? Raiz quinta. E coloca aqui os dois radicando no mesmo radical. Aí 6 vezes 11. 6 vezes 11. Então vai dar raiz quinta de 6 vezes 11 dá 66. E chegamos ao resultado.